Tudo bem com vocês? Chegando aqui ao vivo novamente para falar da nossa quinta ferida emocional, que é a injustiça. Quem tá aqui comigo? Bora? Bora saber qual é a quinta ferida? Bora aqui verificar de quais feridas, quais são as feridas que eu carrego na minha alma, no meu lado emocional, quais são as feridas que deverão ser cuidadas com carinho. Alô, vamos ver quais são as feridas que a nossa alma precisa de tratamento, precisa dar um up aí, e através aqui das nossas lives vocês vão descobrindo quais são as feridas que fazem parte da sua alma. E quero lembrar aqui no começo do vídeo para vocês que toda terça e quinta eu estou lá no TikTok fazendo lives com baralho terapêutico. É uma tiragem coletiva e depois fazendo algumas tiragens, respondendo algumas perguntas de algumas pessoas que estão ali enviando presentinhos, gente. Ai, adorei. Então, eu convido você, hoje é quinta-feira, hoje tem. Então, não perca no TikTok às 19 horas, eu estarei lá com a tiragem do baralho cigano, do tarô intuitivo, do tarô das bruxas, também do tarô Zen de Osho, respondendo perguntas, tá bom? Hoje nós vamos falar da quinta ferida, que é a da injustiça. O que é injustiça? Ela é o ato ou ação contrária à justiça, né? Então a justiça ela vai se definir como apreciação, reconhecimento, respeito dos direitos e do mérito de cada pessoa, de cada um. Então a palavra justiça ela nos remete, nos leva à retidão, à equidade, à imparcialidade, à integridade. Então uma pessoa que sofre de injustiça, portanto, é aquela que não sente apreciada em seu justo valor. Então, o justo valor que ela vale, que não se sente respeitada ou que julga não receber o que merece. O indivíduo também, ele pode sofrer injustiça quando recebe mais do que julga merecer. Difícil, né? Entender isso. Então, ela não se sente apreciada em seu justo valor, mas ela também se sente injustiçada quando recebe mais do que julga merecer. Vamos seguir? Então, essa ferida, gente, ela é despertada no período do desenvolvimento da individualidade da criança, que é entre os 4 ou 6 anos, aproximadamente. Exatamente assim, no momento em que ela se torna consciente de que ela é um ser humano, que ela é uma entidade autônoma com suas singularidades, tá? Que ela é um ser que tem sua personalidade, que tem seu jeito de ser, ela começa a se reconhecer como pessoa, tá bom? A criança acha injusta não conseguir integrar sua individualidade, ela tenta não conseguir se exprimir e ser ela mesma. Então ela vive essa ferida da injustiça, principalmente com o genitor do mesmo sexo. Ela sofre com a frieza desse genitor, com a sua incapacidade de sentir e de se exprimir. Eu não quero dizer aqui, pessoal, não estou dizendo que todos os pais que sofrem de injustiça são frios, tá? Apenas que são percebidos assim pela criança, pelo seu filho. Então ela sofre igualmente com o autoritarismo, com as críticas frequentes, com a severidade, com a intolerância, ou o conformismo, estar no mesmo lugar. Na maioria dos casos, o pai ou a mãe sofre da mesma ferida. Então, quando a criança sente aquela frieza do seu genitor, seja do homem ou da mulher, né? Porque é do mesmo, o genitor é do mesmo sexo, tá? Que ela sofre essa ferida da injustiça. Então, na maioria dos casos, esse mesmo genitor, ele também sofre com a mesma ferida, ou seja, da injustiça. Então, a reação
faça injustiça, consiste em essa pessoa se isolar dos sentimentos, acreditando que assim ela vai se poupar. Então a máscara que essa pessoa cria, quer dizer, essa criança, né? Porque como essa ferida da justiça vem entre 4 e 6 anos, a máscara que ela cria para se proteger é a máscara da rigidez, tá bom? Então esses indivíduos são rígidos, são muito sensíveis, mas desenvolvem, tá? Desenvolve a capacidade de não reconhecer essa sensibilidade, de não demonstrá-la para as outras pessoas. Eles se iludem, julgando que nada os afeta. Então elas têm essa capa de ilusão de que nada afeta a sua vida. Eis porque parecem serem mais frios, mais insensíveis, tá? Então às vezes você pensa que a pessoa é insensível, é fria, ela toma algumas decisões, mas é porque ela se protege, tá? Para não demonstrar essa sensibilidade às outras pessoas. Os rígidos, muitas vezes, gente, as pessoas que vivem a ferida da injustiça, investem essa máscara da rigidez, muitas vezes elas têm o hábito de cruzar os braços, bloqueando a região do plexo. Então a pessoa que vive assim, né? Isso aqui é um bloqueio, ok? Não tentando confundir, gente, quando a gente fala assim, olha, quando você está num ambiente hostil, que você não quer receber certas energias, cruze o braço na altura do plexo. Então, pra gente... Tá travando o vídeo, tem hora. Então, pra gente perceber se essa pessoa veste essa máscara, a gente precisa estudar, precisa ter um reconhecimento das outras 4 feridas, para você poder discernir qual é qual. Mas, às vezes, a pessoa que cruza o braço num determinado local ou situação, é porque ela está querendo mesmo proteger seu plexo de um ambiente hostil, de energias hostis, tá bom? Bom, continuando aqui, eu parei, tenho o hábito de cruzar os braços bloqueando a região do plexo para não sentir. Outra maneira de ocultar os sentimentos é de vestir-se de preto. Bom, nós temos assim o escapista, lembra que eu falei lá atrás, que também gosta de vestir-se de preto, mas ele faz por uma razão diferente, que não não querer aparecer. Agora, as pessoas que têm as suas feridas da rejeição e da injustiça costumam ter apenas roupas pretas ou muito escuras no guarda-roupa, tá? O rígido, ele procura a justiça e a correção a todo preço, sendo um perfeccionista que tenta ser justo, tá? Que procura ser justo. Então ele acha que o que diz é perfeito, será necessariamente justo essa perfeição. É muito difícil para ele compreender que agindo com rigor, seguindo seus próprios critérios, é mais inclinado, ele pode também cometer injustiça, ele estará inclinado a cometer injustiças também, tá bom? Então o indivíduo que sofre dessa ferida é mais inclinado a sentir inveja dos que têm mais e que, segundo ele, não são merecedores. Ele acha assim que, porque a outra pessoa é merecedora e eu não, que sou tão justo, que sou tão perfeitinho, tá? Então a máscara do rígido, gente, ela se caracteriza por um corpo reto, tá? Espertigado e proporcional. Os ombros são retos e da mesma largura do quadril. O rígido, ele pode ganhar peso ao longo da vida, mas seu corpo continuará proporcional. Então, assim, eu admito que o rígido tem mais medo de engordar e fará tudo para isso não acontecer. Ele não aceita nem mesmo a barriga proeminente, diferente do que carrega a ferida da traição, né? Então, quando está de pé, ele tende a encolher a barriga, né? Ele tenta manter sua postura mais reta. A mulher rígida, porém, ela tende a acreditar que o corpo da mulher deve ter curvas, senão não é feminino, tá? Os homens, assim como as mulheres, têm a nádega mais arredondada, as mulheres têm
costumam ter uma baixa estatura. Os rígidos gostam de usar roupas justas na cintura ou de colocar um cinto para marcar essa cintura, para deixar o corpo bem para que o corpo fale para o outro: olha, eu sou magra, eu sou esbelta. Então, esse tipo de pessoa crê que afinando a cintura, acha que a região do plexo solar sentirá menos. Então, não é necessariamente para que ele se ponha a outra pessoa, mas para que ele esconda que as emoções, né, a região das emoções aqui do nosso plexo, não vai sentir menos do que ele precisa. Então são pessoas inquietas, com movimentos dinâmicos. No entanto, os seus gestos são rígidos, sem grande flexibilidade, demonstram um certo retraimento, como manter braços colados ao corpo, por exemplo. Elas possuem a pele mais clara, tá? Um olhar mais brilhante, vivo, seu maxilar é cerrado, o pescoço é mais rijo, reto, de orgulho. É comum, inclusive, vermos os nervos do pescoço salientes. Se você se reconhece em si toda a característica física descrita acima, é um sinal que você sofre da ferida da injustiça. Eu, gente, me coloco um pezinho na couve aí, tá? Como uma pessoa que carrega um pouco da ferida da injustiça, tá? Então, e isso, gente, quando eu falo das feridas, eu não digo que a pessoa quer sentir essa ferida. Eu quero dizer que ela traz consigo desde o seu nascimento e se descobre nesse momento, nesse lugar dessa ferida, naquele momento, por uma série de ocorridos, de acontecimentos, desde a sua geração, desde o momento em que ela foi gerada, ela foi concebida. Tá bom? Então as pessoas que carregam essas feridas, gente, de repente eu tô falando da ferida e você vai falar: viu? Eu falei que aquela pessoa é assim, assim, assado. Não julguem, porque esses julgamentos são atrasos de vida. Porque talvez enquanto você tá apontando o dedo para outro, tem 3 apontando para você. Então, quando as pessoas carregam essa ferida, gente, e as feridas, que são essas feridas que a gente carrega na nossa alma, são muito doloridas para a pessoa, são muito doloridas na nossa alma. E essa cura, ela é muito vagarosa, ela é muito silenciosa, entenderam? Então, para você se curar dessas feridas, você precisa, às vezes, do terapeuta, você precisa, às vezes, da ajuda de outra pessoa, tá? Então, essas características físicas que eu descrevi acima, gente, é sinal de que alguém sofre de uma grave ferida de injustiça, às vezes, quando essas características são muito visíveis na outra pessoa, tá? E se tem apenas algumas particularidades, é porque a injustiça, a ferida da injustiça, ela é mais leve. Agora, se todas essas características que eu falei, você enxerga numa outra pessoa muito visível, muito pesada no corpo da pessoa, é porque essa ferida é muito pesada para essa pessoa carregar, tá? Então, o rígido, ele percebe que as pessoas o apreciam mais pelo que ele faz do que pelo que ele é. Então, ainda que isso seja verdade para essa pessoa, ele está convencido de que essa é uma realidade, tá? A pessoa se convence de que aquilo é real para ele. Então, formas de afastar problemas, ele procura de todas as maneiras, mesmo que esteja cheio deles, prefere dizer que não tem nenhum, que evitam sentir o sofrimento que eles trazem para ele. Saiba diferenciar uma coisa. Quando a gente fala assim, olha, quando as pessoas vêm para você e perguntam: e aí, você tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo seguindo o seu fluxo, tudo seguindo o seu rumo, né? É diferente do que você carregar a ferida, tá? Porque assim, muitas das vezes as pessoas vêm bisbilhotar a tua vida porque torcem para que você esteja mal, né? Então, quando mesmo que você esteja mal,
que as coisas não estejam bem, procure ser otimista no quesito de as pessoas não precisam saber dos problemas que eu vivo, não é verdade? Mas quando eu falo das feridas emocionais, esse quesito de quem carrega a injustiça, ela vai falar, ela vai afastar dela todos os problemas mesmo que ela esteja sem. E ela vai dizer que ela não tem nenhum, para que ela evite esse sofrimento dentro dela. Então existe uma pequena diferença, tá, gente? Quando ela enfrenta uma decepção ou imprevisto, ela repete 1000 vezes, gente, interiormente, sem problema. Sem problema. Eu consigo, assim, dizer para mim mesmo, né, no caso, esconder de si dos outros o que sente, dissimulando uma indiferença. Então, geralmente as pessoas dizem, sem problema, tiro de letra, eu vou. Então, é no quesito de evitar o sofrimento, tá? Evitar ter uma indiferença para o que eu tenho, para o que eu sinto, para o que eu estou passando, tá? Então, não confunda quando vem uma pessoa que é apenas para bisbilhotar a tua vida com a ferida que você pode carregar, que é o da injustiça. Então, você tem que saber fazer essa diferenciação. Se uma pessoa duvida ou questiona alguma decisão que a pessoa que carrega essa ferida tomou, que ele sabe ter sido honesta, justa, ele vivencia aquilo como uma inquisição e se ressente da injustiça. Novamente, como sempre procura a justiça, ele quer se certificar de que ele é digno do que ele recebe. Então, o mérito é muito importante para essas pessoas, para o rígido, e significa obter uma recompensa decorrente de uma boa performance ali, tá? Então, a pessoa que carrega a ferida da injustiça, ela utiliza bastante as palavras sempre, nunca, muito. Por exemplo, uma mulher rígida, ela sempre diz: você nunca está aqui, você sempre está fora. Então ela utiliza na sua frase essas palavras, tá? Olha que gracinha a canequinha minha que eu ganhei com o meu logo. Então, assim, costumo usar sempre começar frases que digam assim, bem, bom, para se certificar de que o que vai dizer está correto. E terminas com concorda? Você concorda com isso? Ou vocês concordam com isso? Para verificar se a correção que acaba de dizer utiliza vários advérbios. Então, então ele quer ter a certeza de que quem está ouvindo entendeu perfeitamente o que ele disse. Então, a pessoa com a máscara da rigidez tem uma tendência a se ruborizar com facilidade quando me conta ou conta alguma coisa. Eu percebo isso nas terapias, né? Que quando vai contar alguma coisa, ela fica, por exemplo, assim, vermelhinha, vem o rubro, tá? Por exemplo, numa situação, quando ela vai me contar uma situação que ela não consegue perdoar a pessoa, então ela se ruboriza, porque ela fica indignada que ela não pôde perdoar alguém ou alguma coisa, alguma atitude de alguém, tá? Quando ela relata uma dificuldade de perdoar alguém que fez mal para ela ou que não aguenta mais e acaba julgando a atitude da pessoa, porque ela, carregando a ferida da injustiça, ela sente-se no lugar de uma pessoa que deve ser correta, de não ter julgamentos quanto ao outro. Então essa reação indica para mim que esse indivíduo tem vergonha de si, do que faz ou do que não fez, tá? Do que ele faz ou do que não fez. Então já me mostra que aquela pessoa pode carregar uma característica da injustiça. Certo? Então as pessoas assim que são rígidas, elas são muito exigentes consigo mesmo na maioria dos domínios da sua vida e também exigentes com as outras pessoas. O rígido procura de tal forma a perfeição que é levado antes a controlar a si mesmo e daí a controlar os outros. Ele se torna eficiente e exige tanto de si quanto dos outros, passa a exigir esse controle, essa justiça dos outros também. Então, é uma característica muito óbvia
no que carrega essa ferida. Então você pode constatar que a maior injustiça que o rígido vivencia é em relação a si mesmo. Ele se acusa com muita facilidade. Então, se ele fez certo, se ele não acha que não fez certo, ele se acusa com muita facilidade. Então, quer dizer, ele tem esse ato de se julgar o tempo todo. Então, eu aprendi durante as terapias, gente, que não é porque nós tentamos mentalmente nos convencer de que merecemos alguma coisa que a aceitação é de fato consumada em nós. Ainda falta a capacidade de sentir que temos o direito, o merecimento àquilo, tá? Então, eu vi em muitas terapias as pessoas, embora ela pense, ela não sente, né? Eu acho que eu mereço, eu acho que eu sou justa, mas ela não sente aqui. Então, a noção do mérito é importante para o rígido, de ser merecedor, sabe? De ser visto como merecedor daquilo que ele precisa ou ela precisa, tá? Então, a ferida da injustiça, gente, ela é muito... ela tem muitas características, né? Muitas características até físicas, e como são várias, eu estou apenas mostrando algumas. Tem outra diferença entre a pessoa que é controladora e injusta. A pessoa rígida se controla para não perder o controle, pois acha que perdendo esse controle será injusta com o outro. Agora, a pessoa controladora que nós falamos ontem, por sua vez, ela se controla para controlar melhor a situação ou a pessoa e mostrar-se mais forte, porque ela não pode mostrar a sua fraqueza, a sua falta de coragem, tá? E aqui não, a pessoa rígida, ela se controla para ela não perder o controle na frente da outra pessoa, tá? A pessoa com a máscara do rígido, gente, raramente ela fica doente, é outra característica. Ela é muito severa com o seu corpo. Ela cuida de todas as maneiras com o seu corpo. É o tipo de pessoa que não sente quando o corpo tem necessidades fisiológicas. Às vezes ela só decide ir ao banheiro quando não pode mais se conter. Ela também é muito resistente à dor. São pessoas que são resistentes, não sente dor no corpo, não sente dor, vai fazer algum procedimento, não sente dor, tá? Então é porque ela é muito rígida com ela mesma. A emoção mais vivenciada pelo rígido é a raiva, principalmente em relação a si mesmo, a atitudes que ela toma, a falas que ela tem, ações que ela comete. Então, ela se sente raiva dela mesma às vezes. E uma raiva tremenda, uma raiva tão grande que ela leva às vezes até a sensação de falar sozinha, de dizer, de brigar na frente do espelho, tá? Que mais? Deixa eu ver outro tópico. O rígido, gente, também é uma pessoa que tem dificuldade em se permitir ser amado e demonstrar amor. Então, muitas vezes você percebe um companheiro, um genitor, uma outra pessoa, um colega, que às vezes não se permite receber amor e também não consegue demonstrar amor. Gente, isso não quer dizer que a culpa é da pessoa. Isso aí são feridas que ela carrega na alma, que ela está trazendo na própria alma. Então, ela vai evitar ser tocada pelos outros. Esse medo de ser tocado ou afetado por outras pessoas pode ser bastante intenso, a ponto de gerar problemas na própria pele, tá? Isso aí, sabe? Ela tem dificuldade. Então, isso daí traz doenças de pele até para a pessoa, tá? Pessoas que você vê com muita protuberância na pele, no rosto, muitas espinhas, são as pessoas que têm dificuldade de serem tocadas, de demonstrar amor e de receber amor, que é o mais difícil ainda. Então, as pessoas que vestem a máscara dele, ele é atraído por tudo que é nobre. O respeito, a honra são igualmente importantes para eles. Em sua vida sexual, o rígido tem dificuldade de relaxar e sentir prazer, tá?
Então, quando tem um relacionamento com outro parceiro ou parceira, tem dificuldades em demonstrar e de sentir esse prazer. E muitas vezes a mulher rígida, ela tem muitos tabus na esfera sexual. Pois assim, o bem e o mal também dirigem sua vida sexual. A mulher habilidosa em fingir que o gozo também, quanto mais intensa a sua ferida, mais rígida a pessoa é. Então a pessoa é mais difícil para ela alcançar o orgasmo. O homem, por sua vez, pode sofrer de ejaculação precoce e mesmo de impotência sexual, dependendo da sua capacidade de ter prazer na vida. Então, nesse momento eu posso fazer um adendo aqui, você observando a vida das prostitutas tem a característica rígida. Por quê? Porque ela consegue facilmente ter relação sexual apenas pelo dinheiro, não por prazer, né? Daí mostra que elas passam por essas feridas da injustiça. Então, quando a gente vai julgar uma pessoa que está ali, né, fazendo um sexo apenas pelo dinheiro, a gente tem que ter esse cuidado, porque nós não sabemos quantos traumas, quantas feridas essas pessoas são capazes de trazer e de carregar dentro delas, gente. Então é muito difícil, gente. Essas dores na alma são dores assim que às vezes traz o choro, traz quando você sente a dor, aquele choro vem. Quando você se sente quando você sente a dor, aquela ferida que vem, que você se lembra, né, que vem na tua memória emocional, você se entrega para aquele choro, você se entrega para aquele momento. Então, você às vezes começa a adquirir enfermidades que você não sabe por quê, mas é por causa dessas feridas. Como, por exemplo, a ferida da injustiça, ela pode dar dormências, tensões, estafa, tendinite, bursite, prisão de ventre, hemorroidas, cãibra, varizes, pele ressecada, psoríase, problemas no fígado, nervosismo, insônia, problemas de visão. São as doenças que a pessoa pode carregar, tá? Por outro lado, as características da pessoa que carrega a injustiça tem o despertar dessa ferida, que é entre 4 a 6 anos, com um genitor do mesmo sexo, busca ser eficaz, perfeito, tem bloqueios da individualidade. A máscara é do rígido, o corpo é aprumado, rígido e o mais perfeito possível, proporcional, nádegas redondas, cintura marcada, movimentos tensos, maxilares cerrados, pescoço duro e impertigado. Os olhos têm um olhar brilhante, inquieto, o vocabulário geralmente coloca essas palavras no meio das suas frases, sem problema, sempre, nunca, muito, muito bom, muito bem, muito especial, justamente, exatamente, seguramente, concorda. O caráter, a pessoa é perfeccionista, é às vezes invejoso, isola-se do sentimento, cruza muitos braços, é eficaz para ser perfeito, otimista em excesso, ativo, dinâmico, justifica-se o tempo todo, tem dificuldade de pedir ajuda, pode rir sem motivo para esconder a sensibilidade, tom de voz é seco e severo, não admite ter problemas, dificuldade de receber, acha injusto obter menos, mas acha pior receber mais do que os outros, tem dificuldade de ter prazer sem sentir-se culpado, não respeita seus limites, exige muito de si, controla-se, aprecia a ordem, raramente adoece, é severo com seu corpo, irascível, frio, reluta em demonstrar afeto, gosta de parecer sexy. O maior medo, a frieza, a alimentação dessa pessoa refere-se a alimentos salgados, doce, gosta de tudo que é crocante, controla-se para não engordar, justifica-se, tem vergonha quando perde o controle. Tá? Então, as doenças possíveis é a estafa, dificuldade em alcançar o orgasmo, a mulher, ejaculação precoce ou impotência no homem, doenças de natureza inflamatória, tendinite, bursite, como eu já falei, torcicolos, prisão de ventre, hemorroidas,
cãibras, má circulação sanguínea, varizes, problemas de pele, nervosismo, insônia, problemas de visão. Então essas pessoas que carregam esse tipo de ferida podem ter tudo isso. Gente, quando nós temos uma ou mais feridas, a gente pode ter poucas características de algumas feridas, tá? O que eu me vejo dentro de algumas feridas, porque eu me vejo muito em duas feridas, a da rejeição e da humilhação, tá? E quando eu falo que eu me coloco dentro dessa ferida da injustiça, eu me coloco em pequenas características, como por exemplo, maxilar travado e a protuberância do pescoço, da musculatura do pescoço. Então eu me vejo nessas feridas que trazem uma certa preocupação em ir atrás da minha cura, que eu tenho feito há vários anos já, e que eu tenho visto, olhado de frente, né, para essa cura. Porque quando você tira, lembra que eu falei ontem que você põe um band-aid nas suas dores, e quando você tira esse band-aid, você é obrigado, né, a olhar para essas feridas de frente, encarar, e parece que tudo piora porque você está buscando a cura, e para melhorar você precisa piorar e dar um rebuliço dentro de você, e é esse que afasta às vezes as pessoas da terapia, porque ela fala, nossa, eu tô indo para terapia, mas eu tô piorando, mas eu não estou piorando. É preciso que eu vá no fundo do poço, busque, né, as minhas dores, porque eu arranquei aquele band-aid, que eu busque as minhas dores, que eu olhe de frente, encare os monstrinhos que estão ali dentro, para que eu possa submergir e me curar disso tudo, tá bom? Então nem sempre eu consigo fazer sozinho, gente. Às vezes eu preciso do apoio de um terapeuta, seja ele holístico, seja ele um psicólogo, seja ele um psicanalista, seja ele quem você escolher, tá? Para que essas feridas a gente possa buscar voltar, né? Em qual momento aquela ferida fez uma cicatriz na minha alma, e para que a gente possa ressignificar isso. Se você se encaixou em algumas dessas 5 feridas, ou em uma ou mais de uma, então é o momento de você buscar ajuda, né? Buscar ajuda, porque você vai ser capaz até de entender as feridas que você proporcionou aos seus filhos, as feridas que eles estão carregando na alma agora, e você ajudar a sanar, a curar essas dores também, tá? Então, gente, é necessário e importante que vocês busquem ajuda, porque sozinho eu tentei fazer isso de uma forma individual. Na época que eu percebi, né, que eu comecei a estudar lá atrás e que comecei a ver, puxa, eu carrego isso, eu carrego aquilo. Então eu tentei fazer essa cura individualmente, sozinha, solitariamente. E daí eu percebi que não, eu precisava de uma ajuda de terapeutas. Eu busquei na época terapeutas holísticas, para que eu pudesse olhar para isso de frente, encarar isso de frente e poder submergir e tomar aquele fôlego. Gente, faz alguns anos que eu vou curando essas feridas, tá? Não é da hora para outra, não é rapidamente, mas assim, a partir do momento que você consegue olhar para si, olhar para essas dores, tá? Você começa o processo de cura. E eu posso dizer que eu estou bem adiantada, porque eu já consigo ver e consigo ressignificar isso dentro de mim, e consigo enxergar as feridas que causei nos meus filhos, e também emano essa energia e trabalho na energia deles para ressignificar isso que eu causei também, tá bom? Então, gente, é importante que vocês trabalhem isso dentro de vocês, é importante que a gente peça ajuda no momento. Olha, qual que é o momento certo de pedir ajuda?
Eu fui pedir ajuda quando eu estava assim, na beira do precipício já. Eu percebi que daí eu precisei de ajuda de outros terapeutas, tá? De pessoas que me ajudassem, que me acolhessem nesse momento da minha dor, da minha alma, né? E só que assim, não esperem estar na beira do precipício para isso, tá? Mas não tenho dinheiro para pagar um terapeuta. Tudo é conversado, tá? Tudo é conversado. Olha, venha, converse com o terapeuta, faça uma avaliação, tudo é conversado. Mas assim, eu já percebi que quando nós nos damos, eu faço o trabalho de doações também, né? De doação de reiki e etc. Eu estava no momento trabalhando de manhã e a tarde inteira, mas o meu companheiro continua aqui fazendo doações de reiki gratuitamente. Só que existe, assim, quando você não sente, tem que ter aquela troca, entendeu? Porque lembra que eu falei que o nosso campo sistêmico exige uma troca. Eu me dou e você se doa. Então tem que ter o dar e o receber, tá? Então nas minhas nas quartas-feiras que está tendo o envio, né, a aplicação de reiki presencial aqui com o meu companheiro Gera, ele é mestre reikiano xamânico e ele está aqui para aplicar reiki nas pessoas gratuitamente. O que a gente pede? 1 quilo de alimento, porque a gente monta uma cesta e faz essa doação para alguma entidade, para alguma família que precise realmente, tá, gente? Não fica alimento comigo, eu mando e a gente monta uma cestinha, porque precisa ter esse equilíbrio do dar e receber. Senão, o meu campo está em desequilíbrio, tá? O meu campo estando em desequilíbrio, fica mais difícil, né? De eu poder doar, tá? Então, toda quarta-feira, para quem se interessar, pode entrar em contato comigo. O Gera faz essa aplicação de reiki, tá? Das 8, ele pode começar a aplicar, ele tá atendendo, acho que ele atendeu, porque não é demorado, então acho que ele atendeu 7h30, 8 horas, ele tá fazendo acho que de meia hora, ele atende até às 10 horas, tá? Então quem sentir de receber essa aplicação, essa energia maravilhosa do reiki, venha, porque vai estar ajudando a você nesse processo de cura também, tá? Porque é um processo de energia, gente. Está te ajudando. Só que traga 1 quilo de alimento, agende comigo e traga 1 quilo de alimento, tá? Eu já estou com a agenda aberta para as terapias aqui na minha casa, tá? Eu tenho um espaço aqui atrás, tá? Em que eu faço as terapias. Quem achar, sentir, venha, agende a avaliação. Valores eu passo no privado, passo por telefone e tudo mais. Mas pode ter certeza que vale muito a pena. Lembrando para vocês que terça e quinta, hoje, por exemplo, é quinta, é dia de live no TikTok, onde eu trabalho com baralho terapêutico. Eu faço tiragens para o coletivo, tá? E depois, na primeira meia hora, eu faço as tiragens para o coletivo e no segundo momento eu respondo as pessoas que mandam presentinhos para mim lá. Gente, descobri que tem florzinha, coraçãozinho, um monte de coisa, um monte de badulac lá legal. E daí, os presentinhos que as pessoas mandam, eu respondo as perguntas daquelas pessoas que mandaram os presentes, tá? E tá sendo muito bacana, muito 10, toda terça e quinta, às 19 horas, tá? Geralmente tem sido 1 hora e pouquinho de live. Eu gostaria que fosse 2, 3 horas, mas assim, o TikTok eu não sei, eu tô aprendendo a mexer com a ferramenta, então eu não sei quantas horas são. Mas eu convido vocês para entrarem lá para poder assistir. Hoje, por exemplo, às 19 horas terá a live do baralho terapêutico, tá bom? Eu trabalho com o baralho cigano, trabalho com o tarô intuitivo, o tarô das bruxas e o tarô zen de hoje. Então fica aqui o convite para vocês. Eu espero que quem não assistiu às lives
das outras feridas emocionais, assistam, gente. Às vezes é demoradinho, mas vale a pena para você saber em qual você se encaixa. E outra, eu peço para vocês, gostaram? Dá um coraçãozinho, compartilhe com seus amigos. Convide seus amigos para compartilhar entrar no meu Instagram, entrar no meu YouTube, que eu deixei aqui embaixo em algum lugar, o link do TikTok e do YouTube também. Eu quero que vocês compartilhem o YouTube, vá lá, façam parte do YouTube. São vídeos que estão aqui, que eu estou colocando lá também. Porém, eu gostaria muito de começar a fazer lives no YouTube, mas é a partir de um número de inscritos, né? Que veem meus vídeos, que vejam, que assistem os vídeos inteiros, eles começam a validar. Então, gente, bora lá fazer esse movimento, bora lá compartilhar os vídeos e fica aqui o convite. Toda quarta-feira, Reiki Xamânico, Reiki Usui, de graça aqui no Espaço Emuser. Venha, comece esse processo de cura em você. Comece pelo Reiki. Daí você vai sentindo, porque vai melhorando as coisas. Vai melhorando os seus pensamentos, vai melhorando a tua energia. O seu campo energético vai ficando mais transparente, mais cristalino, mais saudável. Tá bom? Gente, e via vídeo no WhatsApp, o que eu faço também, os serviços, os trabalhos que eu faço, de fechamento de fendas e limpeza do campo energético, eu faço via WhatsApp. Também coloco tarô via WhatsApp, o baralho cigano e o tarô particular, tá bom? Faço também avaliação radiestésica de saúde, parte psicológica, tratamentos via WhatsApp, tá bom? Vejo também frequências de vocês via WhatsApp. Então são serviços que eu ofereço via WhatsApp, que você também pode me ligar, pode me contatar no WhatsApp e agendar, tá bom? Mesmo também para saber valores. Ok? Gente, eu espero que eu tenha sido um pouquinho de contribuição para vocês e eu agradeço muito quem estava aqui assistindo, quem compartilhar, quem der like, quem der joinha, quem for lá nos meus outros canais e também curtirem, me seguirem, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu quero trazer mais conteúdos para vocês aqui também na área de terapêutica, né? Falando para vocês se conhecerem, para que vocês possam se conhecer e participar. Então, gente, um beijo grande, gratidão, gratidão, gratidão sempre para vocês. E que vocês tenham um ótimo final de semana por aí, tá bom? Hoje já é quinta, finalzinho de semana tá aí. Aproveite!